Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia de leitura bíblica. Hoje é o dia 21 de janeiro também, o 21º dia da nossa leitura bíblica. E hoje nós vamos ler Êxodo, capítulos 8, 9 e 10. Então já abre a sua Bíblia aí, beleza? Faz sua inscrição se você não é inscrito, dá um like nesse vídeo, dá uma força aí e vamos estar junto, beleza? Se você quiser entrar para o nosso grupo do WhatsApp, também vou deixar o link na descrição. Então vamos para Êxodo capítulo 8, né? O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir. De novo, né? Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Então, falta de avisar não foi, né? Deus falou, avisou exatamente o que ia acontecer. De novo, né? Falando o que eu já disse ontem, na verdade, né? Na nossa última leitura, que, na verdade, cada praga dessa que Deus começou a mandar sobre o povo egípcio era uma forma de Deus zombar também dos deuses egípcios, né? Então, a rã era tido como algo sagrado. Tinha um deus que ele tinha uma feição de rã lá no Egito nessa época. E Deus então envia a praga das rãs, exatamente para zombar dos deuses egípcios. Vamos lá. Versículo 6 diz assim: assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. De novo, eles conseguiram repetir o sinal, né? Eles conseguiram transformar as varas em cobras. Depois conseguiram também transformar água em sangue, né? Assim como Moisés fez. E agora conseguiram também fazer as rãs aparecerem. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros, por teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs, sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus conselheiros, teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés, e morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntados montões e por isso a terra cheirou mal. Pensa, um monte de rã morta, né? Foram empilhadas, foram aos montões. Versículo 15. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração. Outra versão fala que ele endureceu o seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão conforme o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara, feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens, nos animais, todo o pó da terra, todo o pó de terra, a terra do Egito, transformou-se em piolhos, em toda a terra do Egito, né? Se transformou em piolhos. Versículo 18. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio da sua ciência oculta, não conseguiram. Primeira vez que eles não conseguem repetir um sinal que Moisés e Arão faz, né? E os piolhos infestavam os homens e os animais. Versículo 19. Os magos disseram a Faraó: isso é dedo de Deus. Até os magos agora estão preocupados. Olha, isso é dedo de Deus.
Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor já tinha dito. Versículo 20. Depois o Faraó disse a Moisés: levanta-te bem cedo e apresenta-te ao Faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, seus conselheiros, o seu povo, suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam. Se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de forma diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio de Faraó e as casas dos seus conselheiros em todo o Egito, e a terra foi arruinada pelas moscas. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, mas não saiam do país, né? Não vão muito longe. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. É lógico que não, né? Deus quer que o povo saia do país. Deus quer libertar o seu povo. E Faraó está liberando o pessoal para prestar culto a Deus, mas sem ir muito longe, né? Ficando ali perto. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordena. Disse o Faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem também por mim. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã as enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo. Que somente o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. A gente sabe que é claro que o Faraó, mais uma vez, voltar na sua palavra, ainda tem mais 6 pragas aí pela frente. O Faraó, de novo, vai endurecer o seu coração e voltar atrás no que ele disse. Versículo 30. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e o seu povo. Não restou nenhuma só mosca. Mas também, dessa vez, Faraó obstinou-se no seu coração, endureceu o seu coração e não deixou que o povo saísse. Mais uma vez, aí Deus, o próprio Deus, né? Até agora diz que Faraó se obstinou. Mas vai chegar uma hora, não sei se é nesse capítulo já, que a Bíblia vai começar a dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Então, as duas coisas, na verdade, são verdades, né? Tanto Faraó se obstinou, quanto o próprio Deus também agiu ali para endurecer o coração de Faraó. Mas para quê, Paulo César? Para mostrar o seu poder. Deus queria mostrar o seu poder, fazer o nome dele conhecido na terra. Êxodo capítulo 9, se você está aqui com a gente, vamos seguir firme. Agora é o Êxodo capítulo 9. Compartilha depois esse vídeo com alguém, chama a pessoa aí para fazer parte dessa leitura bíblica e vamos embora. Êxodo capítulo 9, versículo 1. Depois o Senhor disse a Faraó, depois o Senhor disse a Moisés, vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram do nada, né? Mas nenhum rebanho israelita morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido realmente.
Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Mas disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante de Faraó. Ela se tornou, versículo 9, ela se tornará como pó fino sobre a terra do Egito e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés a espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. É bem provável que essa doença aqui, né, é uma peste que surgiu ali no intestino dos egípcios. É muito provável que seja uma hemorroida, alguma coisa assim. A Bíblia não entra em detalhes sobre o que exatamente é, mas com certeza é uma doença, uma praga no intestino ou no estômago, alguma coisa do tipo. Nem os magos podiam manter-se, versículo 11, nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele recusou atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Versículo 3. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se, mais uma vez, né, depois disso tudo, mesmo depois de perder vários rebanhos, vários animais, mesmo depois de todo mundo ficar doente, ter uma praga ali, enfim, úlceras, é muito provável também pode ser úlceras, né, essa praga aqui, Faraó não deixa o povo ir. Faraó não deixa o povo ir. Versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se logo cedo e apresente-se a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Como eu já falei, o propósito do Senhor é manifestar o seu nome para que ele seja proclamado em toda a terra. Versículo 17. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Agora pode recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os animais, todos os homens e animais que estiverem nos campos e não tiverem sido abrigados serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher-se, né, aos abrigos, os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, os raios caíram sobre a terra, assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu também tudo que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente a terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, não caiu granizo. Versículo 27. Então Faraó mandou chamar de novo Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. Olha só a falsidade, né? Ele não está arrependido de coisa nenhuma. Mas ele fala: dessa vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam ficar mais aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, e os trovões cessarão, e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei bem, mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é temer
tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava na flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceriam mais tarde. Assim Moisés deixou a Faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, e os trovões grandes cessaram e a chuva parou. Versículo 34. Mas Faraó quando viu Faraó que a chuva, os granidos e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e seus conselheiros. O coração do Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, mesmo depois disso tudo, mesmo depois de sofrer a praga das rãs, das úlceras, perder rebanho, mesmo depois dessa calamidade aí, dessa chuva de saraiva, de granizo, né? Ter destruído e matado até muita gente, Faraó se obstina, se endurece e não deixa o povo ir. Êxodo capítulo 10, vamos seguindo aí. É o último capítulo, né, de hoje. Vamos lá. Hoje é o dia 21 do nosso desafio. E vamos até o final aí de 2023 lendo a Bíblia inteira. Então, bora perseverar, galera. Vamos perseverar e chama mais gente também para estar acompanhando aqui com a gente, beleza? Êxodo capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, quer dizer, tudo isso que Deus tem feito com o propósito, né, que o nome dele seja proclamado em toda a terra, como ele mesmo, o Senhor, disse, mas também para que sirva de testemunho para as futuras gerações dos israelitas, né, para que realmente eles saibam como o Senhor tirou com mão poderosa aquele povo do Egito. A gente vai ver isso depois, né? Mais para frente, Deus mesmo fala isso. Enfim. Versículo 3. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó. Mais uma vez, lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando você recusará a humilhar-se perante o Senhor? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Tem um provérbio que eu gosto muito que fala assim que você pode arrancar a pele e os ossos do tolo, mas não consegue arrancar dele a tolice. Então tem gente que é tão dura de coração, a gente vê o exemplo de Faraó, né? Tão duro de coração, ele nunca se humilha diante de Deus, nunca reconhece que, enfim, por mais que ele está morrendo ali, mas ele não reconhece que o Senhor é Deus e sempre endurece o seu coração. Versículo 4. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhes restou na tempestade e granizo, como todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as suas casas e todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que nem os seus pais, nem os antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros de Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: vamos lá, vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Olha só. Faraó, ele quer deixar, mas ele quer negociar. Quem vai? Deixa eu saber melhor como é que vai ser esse negócio. Versículo 9. Moisés respondeu: Temos que levar todos os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos ovelhos, os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês têm mais intenções. Vocês querem sair com todo mundo? Claro que vocês têm mais intenções e que vocês querem fugir, na verdade.
De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que for deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação, todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Fez um limpa, né? Geral. Versículo 16. Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor e contra vocês. Né? Mais uma vez, Faraó agindo com falsidade. Na verdade, ele não estava arrependido, ele só queria ser livre daqueles gafanhotos. Pequei contra o Senhor. Versículo 17. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor seu Deus para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e o Senhor fez soprar com muito mais força um vento ocidental que envolveu os gafanhotos e os lançou-os no Mar Vermelho. Não restou nenhum gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Agora Deus está endurecendo o coração, percebe? Então Deus só endureceu, Deus endureceu o coração de Faraó, sim, mas ele já havia ele mesmo estava endurecendo o próprio coração antes. É importante a gente entender isso, né? Ou seja, quando Deus entrega o homem a ele mesmo, ele entrega o homem à própria vaidade, ao próprio orgulho, ao próprio pecado, né? Nesse sentido, né? Certa vez alguém falou que o pior juízo de Deus é entregar o homem a ele mesmo, a sua própria dureza de coração. Porque aí não tem mais para onde ir, né? Se Deus não vier ao nosso encontro e não gerar em nós arrependimento, o que a gente pode fazer? Então Deus, ele endurece o coração de Faraó. Ou seja, você quer se endurecer? Então eu vou te entregar a sua própria vaidade. E o Senhor, então, endurece o coração de Faraó e ele não deixou os israelitas saírem. Versículo 21, também Êxodo 10, 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Uau! Eu não sei como é que é um lugar tão escuro que você pode apalpar as trevas, né? Mas é exatamente isso que aconteceu. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas sobre o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vamos prestar o culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e bois, as mulheres e as crianças podem ir. Ou seja, da outra vez, ele queria que as mulheres e crianças ficassem, dessa vez ele quer que o rebanho fique, né? As ovelhas, os bois. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar o culto ao Senhor nosso Deus, e enquanto nós chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mais uma vez, ele se recusou a deixá-los ir. Disse Faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Realmente isso acontece. Eles não se veem um ao outro mais. E chegamos aí ao final da nossa leitura de hoje, do dia 21. Que Deus abençoe você, tá? Se você quiser fazer parte do grupo aí do WhatsApp, o link está aí na descrição. Tamo junto, até amanhã, até a próxima leitura e vamos perseverar até o final do ano na leitura aí
da Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Que Deus abençoe você. Tamo junto. Até mais.